registrada não nos noticiários esportivos, e sim nas páginas policiais. Começou antes. O representante da MSI, o iraniano Kira Jorabshian, foi chamado a prestar esclarecimentos na Polícia Federal sobre a situação dele no Brasil. Ele ficou 40 minutos na sede em São Paulo. Na saída, disse que foi apenas questionado a respeito do visto de permanência. Já o deputado Romeu Tuma Júnior, que é conselheiro do Corinthians e um dos principais opositores à parceria, disse ter recebido a visita de um enviado de Duprá e Jorabshian e que teria oferecido $1 milhão para que ele parasse de se manifestar contra o negócio. A parceria pretende injetar $35 milhões nos cofres do Timão. Tristeza no Sul. O Grêmio praticamente deu adeus à elite do futebol brasileiro. Perdeu por 1-0 para os baianos do Vitória. Dia ruim também para o Fluminense, outro tricolor que foi vencido por 2-0 pelo Figueirense. Na rodada dos desesperados, o Palmeiras, que ainda sonha, se dobrou para o quase rebaixado Guarani. Vamos aos gols. Em Curitiba, o Paraná venceu o Atlético Mineiro e fugiu da zona de rebaixamento. O árbitro marcou pênalti em Simval. Ele foi para a cobrança e não perdoou. Final Paraná 1, Atlético Mineiro 0. No Parque Antártica, o Guarani quebrou a série de 6 jogos do Palmeiras. O primeiro gol do jogo saiu no segundo tempo. Marcos Paulo bateu forte, a bola bateu na trave e entrou. Nos descontos, Roncato decretou a vitória do Bugre, que ainda está na zona de rebaixamento. Final Palmeiras 0, Guarani 2. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Bahia venceu o duelo tricolor diante do Fortaleza por 2-0. Já o Avaí é o novo líder do quadrangular final após vencer o Brasiliense em casa. O gol saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Evandro recebeu na área e após 2 tentativas conseguiu marcar o gol da vitória do Avaí. Final, Avaí 1, Brasiliense 0. Nova geração de nadadores garante medalhas para o Brasil em etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta, em disputa na cidade de Durban, na África do Sul. Lucas Salata venceu a prova dos 400 metros medley e garantiu o ouro. Já outros 3 brasileiros conquistaram bronze. Nicolas dos Santos nos 50 metros livre, Leonardo Costa nos 100 metros costa e Caio Márcio nos 100 metros borboleta. Pancadaria na NBA. Tudo começou quando o ala Ron Artest, do Indiana Pacers, se desentendeu com o pivô Ben Wallace, do Detroit Pistons. Depois, Artest provocou os torcedores, que revidaram com um copo d'água. Daí em diante, o que se viu foram os jogadores do Indiana batendo nos torcedores, num dos maiores vexames da história da liga. Gostaria de jogar no Corinthians ou na Espanha? Esta foi a declaração do atacante argentino Carlos Tevez a um programa de TV, quando perguntado onde irá jogar após o término do contrato com o Boca Juniors em dezembro. Tevez é o grande alvo da MSI, a empresa que tenta fechar um contrato de parceria com o time do Parque São Jorge. Mais um caso de doping no futebol. O meia Luiz Héctor Cristaldo, capitão da seleção boliviana, foi flagrado em exame antidoping após uma partida do The Strongest pelo campeonato local. A informação foi confirmada por Jorge Pacheco, presidente do clube. O jogador está automaticamente suspenso e pode ficar até 6 meses longe dos gramados. A justiça mandou soltar, mas os 2 policiais militares e um segurança acusados pela morte de mendigos no centro de São Paulo continuam presos. O mesmo promotor que há uma semana pediu a prisão preventiva dos 3 suspeitos das mortes dos moradores de rua voltou atrás e agora quer o relaxamento das prisões. O primeiro tribunal do júri de São Paulo atendeu ao pedido do Ministério Público, que alegou que não há provas suficientes para manter presos os policiais militares Jainer Aurélio Porfírio e Marcos Martins Garcia, além do segurança Francisco Luiz dos Santos. O segurança particular Francisco Luiz dos Santos deve ser o único a ser libertado. Já os 2 policiais militares permanecerão presos aqui no Romão Gomes, porque são acusados de tráfico de drogas, extorsão e formação de quadrilha, num outro inquérito policial. Jainer teria sido reconhecido por testemunhas e acusado de chefiar uma quadrilha que agia no centro de São Paulo. O esquema acontecia da seguinte forma: o grupo expulsava moradores de rua
que rondavam a região do centro e ainda forçava comerciantes a pagar por uma espécie de segurança particular. Com a decisão da Justiça, a investigação sobre o massacre dos moradores de rua voltou a estaca zero. A Secretaria de Segurança Pública não quis comentar o relaxamento das prisões. 2 dias após os suspeitos serem detidos, o secretário Saulo de Castro Abreu Filho declarou a jornalistas que o caso estava solucionado, porém, não foi o que entendeu o Ministério Público. A única obra totalmente realizada pelo mestre do barroco mineiro, Aleijadinho, corre o risco de desaparecer. A Igreja do Jaguara, construída há 200 anos, está em ruínas. Hoje, essa parte da história cultural brasileira está escorada por barras de ferro. Uma fotografia do passado. É assim a Fazenda da Jaguara, a 70 quilômetros de Belo Horizonte. Nos riachos que passam ao lado da antiga Casa Grande, eram retiradas toneladas de ouro no século XVIII. Entre os casarões, as ruínas de uma igreja erguida em 1786 chamam a atenção. Beleza que emociona. Patrimônio histórico estadual tombado há quase 10 anos. A construção da igreja foi uma exigência da rainha de Portugal, Dona Maria, ao dono dessa fazenda, que devia impostos à coroa portuguesa. Para pagar a dívida de alto valor, ele teria que erguer uma igreja suntuosa. Para isso, ele convidou o mestre do barroco Aleijadinho, que viveu aqui por 4 anos, tempo que durou a obra. Toda a construção, os altares, as imagens da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Jaguara nasceram das mãos geniais de Aleijadinho. É a única obra totalmente assinada pelo mestre. Ao longo dos anos, a fazenda pertenceu a vários donos, a maioria ingleses, que por serem anglicanos e não católicos, ou simplesmente por não se importarem com a conservação, deixaram que a igreja fosse consumida pela ação do tempo. Os altares, o púlpito e o coro foram doados. Depois, um dos donos retirou o piso e o telhado. A chuva e o vento, ano a ano, derrubaram as paredes laterais. Uma destruição rápida. Essas imagens foram feitas há 5 anos. Hoje, o telhado das torres já caiu e as ruínas ainda não foram para o chão graças a essa estrutura de ferro instalada recentemente. Tristeza para a atual dona da fazenda, que pintou um quadro inspirada nas fotos antigas e sonha com a preservação do lugar. Eu gostaria de consolidar a ruína, porque se fizer uma restauração, se reconstruir a igreja, ficaria uma coisa muito artificial. Onde o Aleijadinho pôs a mão, não cabe outra mão. O sonho da preservação, orçada em R$500 mil, esbarra na falta de verbas. Através da Lei de Incentivo Cultural, o IEFA conseguiu a liberação de R$115 mil, mas precisa de parceiros para salvar da total destruição essa relíquia do barroco mineiro. Primeiro foram os portugueses, depois os piratas. Hoje são os turistas que invadem Paraty, no litoral fluminense. Gente que vem atrás da riqueza desta cidade, que é destaque na série de reportagens sobre os espetáculos do Brasil. Quem chega a Paraty, no extremo sul do litoral fluminense, tem a sensação de que entrou num túnel do tempo. O centro histórico, construído entre 1750 e 1850, está totalmente preservado. Tanto que nele foram rodados quase 30 filmes de época e mais de 20 novelas. Por causa das pedras originais do calçamento, aqui se anda sem pressa. Como se a intenção fosse deixar a história passar bem lentamente. Não se sabe ao certo quando Paraty foi fundada. Historiadores acreditam que ela seja um dos mais antigos caminhos entre o mar e o Vale do Paraíba. Dioner Melo conhece bem a história da cidade. Exatamente esse caminho que faz a cidade surgir é que exatamente dá a ela o progresso no século XVIII com a descoberta do ouro nas minas. Paraty transforma-se no século XVIII num porto exportador de ouro e de um porto de entrada de grandes mercadorias para o abastecimento de São Paulo e das Minas Gerais. Graças ao Porto de Paraty, a cidade prosperou. Paraty, no século XVIII, já tem cerca de 100 engenhos de aguardente e 10 engenhos de açúcar.
Quer dizer, são 110 fábricas, é uma cidade altamente industrializada, que junto com o movimento do porto dão todo o crescimento da cidade. O escoamento do ouro que vinha das Minas Gerais chamou a atenção dos piratas. Eles passaram a atacar navios que saíam da cidade. Mesmo o forte construído pelos portugueses, o povo que colonizou a cidade foi incapaz de conter os ataques. Eles não constroem as casas onde é hoje o povoado. Eles constroem a casa no Morro do Forte, no morro ao lado da cidade, porque do alto do morro eles se defendiam mais fáceis de ataque de pirata, de ataque de índios, de animais ferozes que eles não conheciam. Isolada no tempo, Paraty recuperou o vigor com a construção da rodovia Rio Santos na década de 70. A cidade tornou-se polo turístico mundial. Nós temos trilhas, as trilhas do antigo Caminho do Ouro, calçado de pedra, ainda existe em parte. Nós temos cachoeiras, trilhas antigas, tem o turismo náutico, quer dizer, o turismo de mergulho. Então, Paraty hoje oferece uma gama de atividades de lazer muito maior do que só o centro histórico. E é essa riqueza arquitetônica e cultural que você vai conhecer no próximo sábado. Mais uma reportagem da série Espetáculos do Brasil. Foram sorteados há pouco os números da Mega Sena. Anote aí. 3, 5, 25, 33, 36 e 49. A Caixa Econômica ainda não informou se houve ganhadores. O prêmio, que deve chegar a 35 milhões de reais, está acumulado a 10 sorteios. Veja a seguir os flagrantes do que aconteceu hoje no Brasil e no mundo. Qual o segredo do Chester Perdigão? Qual o segredo da carne tão macia, saudável e gostosa? O segredo é que Chester só Perdigão tem. E se tem um convidado que não pode faltar na noite de Natal, é o Chester, que é especial como a família reunida, como crianças esperando os presentes, como abraços à meia-noite, especial como o seu Natal. Perdigão, o nosso maior segredo é você. Amanhã, domingo, você vai fazer uma super economia nas Casas Bahia, porque as lojas estarão abertas para você comprar eletrodomésticos e eletroeletrônicos com um super prazo de pagamento. Ouviu bem? Eletrodomésticos e eletroeletrônicos com um super prazo de pagamento. A prestação diminuiu e o prazo aumentou. Você tem que conferir. E tem mais, você também vai comprar móveis em até 10 vezes sem juros no carnê, com o primeiro pagamento só em janeiro. Eu disse móveis com o primeiro pagamento só em janeiro. Domingo nas Casas Bahia é assim, dia de fazer uma super economia. Você já tem um encontro marcado com o melhor do mundo gospel. Entrevistas, boa música, promoções imperdíveis e uma palavra marcante para o seu coração. Programa Bom Pastor e Você. Domingo, 7h30 da manhã, aqui na Rede TV. No aniversário de 15 anos, o Extra preparou um presentão pra você. Celulares em até 10 vezes sem juros. Claro, cartão Motorola C200 em 10 vezes de R$19,90 sem juros. No hiper, na rua, no shopping ou na internet, Eletro é no Extra.